Olá! Jesus nos disse: pelos frutos conhecereis a árvore. Mas a gente tem mania de querer medir as pessoas pelos dons, né, que ela diz ter ou apresenta ter. Só que a gente esquece que quando o capiroto foi lançado para longe de Deus, ele era um querubim ungido, adornado, andava por pedras preciosas. E a Bíblia diz que o som estava com ele, ou seja, eu entendo que ele era responsável, vamos dizer assim, eu estou conjecturando, tá? Ele era responsável pelo louvor, pela adoração a Deus. E aí, a Bíblia vem nos dizer que ele achou querer ser melhor do que Deus e usurpar o lugar de Deus porque o orgulho entrou no coração dele. Então, o pecado, né, do capiroto foi o orgulho, achar que poderia ser maior do que Deus e queria a adoração que era destinada para Deus, para ele. Vamos para nós hoje. Muitos estão fazendo isso. Para ele não existe perdão, para nós sim. Para os anjos caídos não existe perdão, já existe uma sentença decretada, mas para nós, seres humanos, pequenos, pó, falhos, ainda existe a possibilidade do perdão. Mas eu te pergunto, o que é o perdão? O perdão para você. O perdão para os outros é anular dívida, é dizer, olha, eu te perdoo, mas você não frequenta mais a minha vida, o meu meio. E eu entendo, gente, que o perdão é uma coisa realmente muito difícil. Por quê? A pessoa te traiu, vamos dizer assim, né? Você confiou naquela pessoa, seja o cônjuge, seja uma traição conjugal, seja uma traição profissional, até mesmo dentro do que a gente vê dentro da igreja. Mas nós, seres humanos, somos muito falhos. A gente tem muita falha. Muita falha. E temos a tendência, né, de apontar a falha dos outros, porque parece que isso libera dopamina, né, no coração. Aquele ditado, a alegria do baixinho é ver um outro mais baixinho. Eu sempre lembro disso. Mas a gente entende que perdoar, olha, eu te perdoo, eu anulo a tua dúvida, a tua dívida, perdão, para que eu também tenha os meus pecados perdoados por Deus, porque o Senhor deixou amarrado lá no Pai Nosso. Perdoai a quem nos tem ofendido, assim como o Senhor vos tem perdoado. Então, se você não perdoa, você entende que o Senhor não vai te perdoar. Correto? Ok. Só que aí a gente, eu te perdoo, mas eu não quero que você faça parte da minha vida. A confiança realmente é como cristal, uma vez quebrado é difícil colocar de volta. Só que aí vem Pedro e pergunta para Jesus quantas vezes eu devo perdoar, e ele diz 70 vezes 7 ao dia. Aí é lasqueira, não? Aí é complicado. Mas se tá escrito, tá escrito. E é bem verdade que muitas vezes a gente deixa de lado muitas palavras que vão contrárias à nossa vida e ressaltar palavras que são a favor, ou seja, um pecado que eu não estou cometendo, eu vou o tempo todo falar dele. Isso também é errado, porque a Bíblia diz que não existe pecadinho e pecadão. Estão todos ali na mesma lista. Quando a Bíblia fala de um, a Bíblia fala de outro, de outro, e de outro, e de outro. Só que eu entendo que tem pecado que você comete uma vez, pode cometer 2 vezes, pode cometer 3 vezes, virou iniquidade, na verdade. Mas tem pecado que você simplesmente não diz, ah, Senhor, me perdoe, eu não vou fazer mais. Porque é o que a gente sempre fala sobre o triplo casamento e por aí afora. O adultério permanente, como eu vi um pastor falando, eu achei interessante. Esse aí, como é que você se desfaz? Teria coragem de falar como Neemias falou, manda as mulheres e as crianças que não são israelitas embora daqui. Vamos restaurar a adoração a Deus. Isso não é fácil. Não é fácil.
Porque a nossa medida de justiça é muito fraca. A nossa justiça é como um trapo de imundície. Essa palavra. E aí como é que você faz? Você se entristece, você se afasta, você sai da congregação porque você não sabe o que fazer. Você não quer essa pessoa profetizando para você. E aí você faz o quê? As pessoas também se afastam de você. E conhecereis o fruto. Conhecereis a árvore pelo fruto. Que fruto que estamos dando? Eu comecei o vídeo falando de frutos, mas o arrependimento, ele é um fruto que o adversário das nossas almas não consegue imitar. Os poderes, os sinais, as maravilhas, ele consegue imitar. E consegue te enganar. Mas o arrependimento, esse ninguém consegue imitar. Você pode enganar por um momento algumas pessoas, dizendo que está arrependido do que fez, arrependido de como agiu, arrependido do que está fazendo. Mas com o passar dos dias, as tuas ações vão dizer se você realmente está arrependido ou não. E aí? Conhecereis a árvore pelo fruto. Temos o fruto do Espírito Santo. É um fruto do Espírito, tá? Que se divide em vários. Que um cristão verdadeiro tem que ter. Só que eu entendo também que pelas pedradas que a gente vai tomando ao longo da caminhada, vamos fechando o coração. Por isso a Bíblia diz que por multiplicar-se a iniquidade, o amor vai esfriar. E é isso. Quem não outrora dava tudo que podia dar, fazia tudo que podia fazer, se dobrava para fazer as coisas, para dizer sim para todo mundo. E hoje ele não faz mais isso. Eu sou uma das tais. Hoje eu não faço muita coisa que outrora eu fazia. E eu falei, será que o meu amor pelo Senhor está esfriando? Ou o amor pelas pessoas que me cercam, que me tacaram tanta pedra esfriou? Porque a confiança foi quebrada. E quando ela é quebrada, é difícil restaurar, você não concorda? Mas Deus, Ele é bom em todo tempo. Por mais que tenha muitas pessoas pregando aí afora que você não precisa congregar, que você não precisa de igreja, que a igreja é você. Eu estava até procurando, viu? Confesso, procurando coisas, algum versículo bíblico que me dissesse, não congregue, não existe, tá? Mas eu me peguei num debate com uma pessoa falando, eu usei esse versículo que Paulo diz, não deixei de congregar como é o costume de muitos. E aí a pessoa me questionou, você sabe o que significa a palavra congregar? E aí eu fui pra IA, porque a IA tem me ajudado bastante. E eu entendi o significado de congregar dentro do que a IA me explicou. E aí você diz, poxa, onde tiver um ou dois, lá Jesus estará. Então eu na minha casa é uma congregação. Eu não preciso ir para uma comunidade de fé. Mas na comunidade de fé, o ferro com ferro se afia. Então os defeitos do outro, o que o outro te incomoda, o que o outro fez para você, na verdade, está ajudando você a crescer emocionalmente. Coisas que um filho não pode fazer, o marido não pode fazer, né? Porque normalmente não quer briga, né? Não quer brigar, não quer discutir, então vai ficar calado, porque quando um não quer, dois não brigam. Então tem coisas que na sua casa, na sua congregação, não vai acontecer. Então você precisa ir para uma comunidade de fé, conviver com outras pessoas completamente diferentes de você, que não tem compromisso contigo, ou que te persegue, ou que quer te apagar, te anular, etc e tal. Vai confrontar. E aí você vai ver se realmente você está amadurecendo ou se você está
respondendo às afrontas, às brigas, às contendas e sendo apenas mais um no meio da congregação de fé. Te faço pensar nessa manhã. Porque são questões que eu já me peguei me questionando. Eu questiono vocês também. Deixa aí nos comentários, compartilha comigo. Compartilha esse vídeo com quem você gosta ou com quem você já viu essas situações acontecer. Porque é importante, queridos. Chegamos no momento hoje que a gente não sabe quem é quem dentro da igreja. Que é moda estar dentro da igreja. E eu comecei a entender que as igrejas que querem fazer amizades, network, né? É importante ter amizade. Só que quando você gera amizades, você começa a criar panelinhas. E isso é incondicional, isso é involuntário, tá? E aí você começa a defender aqueles que você gosta e aqueles que você não gosta, você tem a tendência a colocar de lado, porque não pensa igual a você, não age igual a você, não acha engraçado as tuas brincadeiras que normalmente são tóxicas. Ontem mesmo eu vi uma pessoa chamando a outra de desviada porque não veio no culto no sábado, sendo que já tem culto no domingo, gente. E eu fiquei tão chateada de ouvir aquilo, não foi pra mim, nem foi perto de mim. E a pessoa que ela estava falando nem é próxima a mim também. Mas eu vi aquilo, me chateou, me deu vontade de levantar e falar, sabe? Umas coisas, porque o meu senso de justiça é terrível. E eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Somos obrigados a estar todos os dias que a igreja abre as portas? Eu creio que não. Eu tenho que justificar para a liderança um culto que eu faltei? Eu creio que não. E será que é por isso que as igrejas estão esvaziando? Porque quando você olha para dentro das igrejas, quando você assiste, você vê as coisas, você não vê novos convertidos, você não vê as pessoas confessando Jesus. Você vê pessoas renovando a aliança, você vê um monte de crente chegando. Veio de onde? Eu vi de outra igreja que já estava saturado. É saudável mudar? Eu acho que sim, dependendo do que você está vivendo, mas é importante perguntar para Deus e esperar Deus responder. Mas eu fico vendo dentro das lideranças mesmo, né? Você pensa, fulano chegou aqui, disse que é pastor, veio de onde, saiu de lá por quê, o que aconteceu? Não, é só mais um número. É só mais um número? Será que a gente é só mais um número? Eu tenho um grupo de estudo no WhatsApp, graças a Deus o grupo está sempre cheio. E eu pergunto às pessoas lá dentro, eu questiono as pessoas lá dentro, como estão a vida delas com Cristo, como está a caminhada delas como cristã, como é o testemunho, porque eu entendo, queridos, que o maior dos maiores na nossa vida é o nosso testemunho. Não é o que o outro acha, tá? O que o outro acha é o problema dele. Mas é o que você está enxergando em você. O que você tem visto em você que glorifica a Deus. Porque ir para a igreja, ali 1h30, 2 horas, não te define enquanto crente. E realmente, quando você vai para a Bíblia, você vê Jesus falando, olha, quer buscar Deus? Vai para o teu quarto, fecha a porta e busca o Senhor no secreto. Jesus manda a gente buscar Deus no secreto. Aí tem gente que tem, é monte, tem que ir pro monte. Sim, eu até acho legal quem vai pro monte, né? Ele tá saindo de casa, é uma possibilidade a mais de se afastar das coisas de casa, um chama, outro chama, enfim. Glória a Jesus por isso. Mas eu deixo essa reflexão hoje, agora o Instagram aumentou para 20 minutos, eu não vou falar os 20 minutos. Mas eu deixo essa reflexão para que você entenda que os dons que Deus dá são imitados pelo adversário. Agora, os frutos, alguns podem ser imitados também, como a bondade, a benignidade. Não é à toa que tem uma determinada religião que acredita que quem é salvo faz caridade. Se você é salvo, você tem que fazer muita caridade e você é salvo pela caridade.
pelas obras. Mas aí, mas o livro de Tiago fala, tal, não sei o que, pela fé, pelas obras. E Abraão foi salvo pela fé. Mas também tem palavras que diz que Abraão foi salvo pela obra. Mas eu creio, queridos, que quem é salvo tem obras. Quem é salvo tem frutos. Quem é salvo tem uma história. Não é caiu de paraquedas. Tem um processo. Mas o fruto do arrependimento, esse eu acredito que o adversário não consegue imitar. Pode até tentar por um pouquinho de tempo, mas não o tempo todo. Assim como a mentira. Você pode mentir e as pessoas acreditarem por um tempo, mas uma hora, a verdade, ela vai aparecer. Porque Deus é justo juiz. E o dono da igreja ainda é Deus. As pessoas têm o costume agora de falar, né? Deus está na casa. Tem uma pastora que eu gosto muito dela. Ela é uma cantora, assim, que eu gosto muito de ouvi-la. E ela sempre fala isso quando ela pega o violão dela. Deus está na casa. E aí vem automaticamente assim, Deus está em todos os lugares, inclusive no terreiro de macumba. Todo canto ele está. Agora, a manifestação da glória dele, essa não está em todo lugar. Essa você tem que buscar, essa você tem que atrair. Como é lindo quando uma igreja se conecta na hora do louvor, parece que o céu se abre. É tremendo, parece um segundo na eternidade. Uma vez eu fui para uma Santa Ceia numa igreja e era uma cantora famosa que estava cantando, uma cantora bem famosa, e ela estava cantando, nem era na igreja, tá? O culto estava sendo transmitido nessa outra igreja que eu estava, e aí ela cantou um louvor dela, nossa, por um segundo parecia que nós estávamos na eternidade. Foi algo assim fantástico, 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 fantástico. E eu creio que esse é o propósito da igreja. Adorarmos juntos, não deixar de congregar. E se alguém te fez mal, te prejudicou, você esfriou na fé, busque o Senhor para que Ele renove as tuas expectativas nele. Na verdade, o teu dia é um culto. A tua vida é um culto. Tudo que você faz parte do culto, querido. É um serviço. É um serviço. A palavra diaconia significa serviço. A palavra ministério significa serviço. É um serviço. Ah, eu não tenho cargo na igreja, eu não tenho que... Tudo bem, você não precisa ter cargo na igreja. Eu tenho entendido isso. Na verdade, ter funções na igreja me atrapalhou bastante. Mas hoje eu tenho entendido que Deus faz e que tudo de ruim que você vive é para melhorar. É para melhorar. E tudo de bom alegra no nosso coração, gente, que é nada de ruim. Mas tudo é para melhorar. E precisamos ter um discernimento tremendo nos tempos de hoje, porque senão a gente esfria mesmo. E a Bíblia diz: em tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procede as saídas da vida. Desanimou? Se anima, se alegra. Pense que nenhuma maldade que um ser humano fez contigo foi o querer de Deus. Mas ele vai usar aquilo como um propósito, porque Deus usa o mal para o dia mal. Então fique bem, fique em paz. Se levante, se renove, se cure. Peça a Deus cura, porque Ele cura. Peça a Deus transformação, porque Ele transforma. A Bíblia diz em Romanos 12, transformai-vos. Tem coisa que você busca transformação, tem coisa que Deus te liberta. Mas quando você conhece a verdade vai te libertar. Estar na igreja não é um peso, querido. Estar fora dela também não é um peso, mas também não é legal. Seja um cristão de verdade. Seja uma pessoa verdadeira. Seja uma pessoa que o servir é algo natural. E o servir que agrada a Deus é aquele serviço que você não está esperando nada em troca. Ninguém pode te dar nada em troca do que você fez para Deus. Entenda isso. Você se respeite em nome de Jesus. Fique em paz, fique bem. Segue esse perfil. Deixa a tua opinião, deixa o que você acha, deixa aí o teu testemunho, que é muito importante pra gente saber de tudo isso, porque Deus é bom o tempo todo. Fique em paz. Fique sempre em paz. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, tem que ser a bússola da nossa vida. Em nome de Jesus. Fique em paz.
porque Deus é sempre bom. Dê frutos e frutos que permaneçam.